Vamos puxando a cadeira, armando a rede, sentando-se confortavelmente para participar de mais uma Sacada da Carmens. Hoje, tendo a grata satisfação de receber pela segunda vez na Sacada da Carmens, ele que esteve lá no início, quando nós começamos o projeto das Sacadas, professor Orlando Luiz de Araújo, que é docente de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal do Ceará, é doutor, mestre em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, e hoje ele vai nos conduzir pelo tema imenso da mitologia e do teatro grego. Orlando, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco novamente. O espaço é todo teu, estamos aqui para te assistir. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Obrigado, Cavalcante. É sempre um prazer muito grande participar, agora a segunda vez, mas sempre participar também das conferências, porque eu acho que é um espaço de muita sensibilidade. A começar mesmo, quando eu entrei, ouvindo a música que se tratava de temas que tocam também a Grécia, então é sempre muito um prazer participar, estar aqui na Sacada. E agradecer a todas as pessoas que se interessaram pelo tema e que vieram ouvir o que é que se pode dizer hoje, no século XXI, acerca de mitologia ou de mito e de teatro grego, mais especificamente de tragédia, né? Então, começando, talvez a gente pudesse, que talvez seja a expectativa de todos aqui, pela pergunta, o que é um mito? Mas eu gostaria já de dizer que eu não vou tratar dessa questão, porque é algo que, o mito é algo que não dá para definir apenas numa única definição. Então, talvez a melhor forma da gente pensar o mito seja se referindo ao próprio Proteu, o mito grego do gigante Proteu, que Proteu era aquele homem que aparece de muitas formas, mas permanece o mesmo. Então, talvez isso já seja uma boa saída para nós entendermos o campo em que nós estamos pisando. Então, é aquele discurso que nós podemos falar muito acerca dele, mas talvez como aquilo que Santo Agostinho, quando dizia em relação ao tempo, né? Se alguém não perguntasse para ele, ele sabia, mas se alguém perguntasse e ele quisesse responder, ele não sabia. Então, talvez o mito seja efetivamente desse campo. Não é possível uma definição, mas existem, inclusive, nos poetas, a possibilidade de uma definição de mito. E eu trago uma aqui, junto com essa metáfora do gigante Proteu, que talvez possa traduzir, né, e colocar a gente no bom caminho, e é extremamente moderna, é do Bob Dylan, né, no disco I Don't Believe You, quando ele diz que é tudo novo para mim, como uma espécie de mistério. Poderia mesmo ser como um mito. E aí eu gostaria de destacar exatamente a palavra mistério. Porque o mito, nós vamos, na nossa conversa de hoje, nós vamos colocá-lo também, por mais que nós estejamos falando dele enquanto uma alegoria, nós vamos estar pensando sempre nessa dimensão do mistério, de um discurso que, por si mesmo, ele tem a sua validade, mas ele deixa sempre algo escondido. Então, mais do que talvez de mitologia, como promete o título da fala, eu vá tratar um pouco mais de mito. E pensando nessa segunda parte da nossa fala, que é teatro grego, quando nós pensamos em teatro grego, nós estamos pensando na tragédia, na comédia e no drama satírico, o que de fato amplia demasiado o nosso tema. Mas eu vou tratar simplesmente daquilo que talvez seja mais caro para pensarmos o mito, que é a tragédia grega. E aí eu trago um outro pensamento para que possa nos orientar,
que é um pensamento do Jean-Pierre Vernant, um helenista francês que dedicou a vida toda ao grego, e que ele diz o seguinte: que ser é esse que a tragédia qualifica de deinos? Deinos, em grego, é a palavra grega para dizer extraordinário, mas, ao mesmo tempo, ela traduz a palavra terrível. Então, a pergunta do Jean-Pierre Vernant é essa: que se é esse que a tragédia qualifica de deinos, monstro incompreensível e desnorteante, agente paciente ao mesmo tempo, culpado e inocente, lúcido e cego, senhor de toda a natureza, através de seu espírito industrioso, mas incapaz de governar-se a si mesmo. E ele está perguntando exatamente acerca do homem. E está exatamente ecoando o hino da Antígona do Sófocles, né? Antígona, personagem que todos conhecem, por uma tentativa de desobedecer uma lei do Estado, porque precisava muito enterrar o próprio irmão, que o Estado dizia que tinha que ficar sem sepultura. E ela usa exatamente no hino essa palavra. De todas as coisas, o homem é a mais extraordinária. E a palavra que ele vai se utilizar lá na Antígona é exatamente deinos, na sua forma superlativa. Esse homem, ele é o mais extraordinário. Mas aí tem uma ambiguidade no termo. Apesar de ser o mais extraordinário, o mais maravilhoso, ele é o mais terrível. Então, ele que consegue produzir a vacina para um vírus, ele consegue também fazer coisas terríveis para além disso. Né? Então, é nesse sentido, é nessa ambiguidade que nós vamos pensar no campo do mistério, o mito, e da ambiguidade, o teatro. E como o teatro vai se servir exatamente do mito como sua matéria-prima, nós vamos, portanto, começar a falar, nada melhor de começar a falar do mito do que com o próprio mito. Então, vocês conhecem o mito de Prometeu, né? O homem que ele estava, mais do que ser homem, ele era um titã. Esse titã que estava quase ultrapassando as fronteiras daquilo que ainda fazia com que ele tivesse uma dimensão humana e aquela fronteira que permitia que ele fosse divino. Então, por que falamos do divino? Porque é uma outra dimensão, tanto importante para pensarmos a tragédia, quanto para pensarmos o mito. Então, Prometeu é o homem previdente, é aquele que pensa antes de agir. E Epimeteu, o irmão de Prometeu, é aquele que pensa depois que tudo já aconteceu. Junto com o Prometeu, nós podemos trazer dois outros mitos. O mito de Tântalo, aquele que também, a exemplo de Prometeu, tinha quase uma passagem divina em relação ao Olimpo, mas ele queria saber mais do que ele podia saber enquanto reunindo uma condição de mortalidade ainda. Ele queria saber o segredo dos deuses. Ele queria saber, por exemplo, se ele servindo carne humana para os deuses saberiam que estavam comendo carne humana. Então, Tântalo vai sofrer um castigo por isso. Eu estou apresentando esses seres míticos porque daqui a pouco nós vamos precisar dele quando estivermos falando de tragédia. Assim como nós podemos trazer Sísifo e tantos outros seres que, de uma certa forma, tentaram transpor essa fronteira que separa homem de Deus. E isso é fundamental. E aí eu gosto de trazer sempre uma metáfora do professor Eudoro de Souza, que foi um professor português que viveu muito tempo no Brasil, e ensinou em Santa Catarina e na Universidade de Brasília, e ele tem um livro que se chama Mistério e Surgimento do Mundo. Ele fala de teocriptia, a teocriptia como o esconderijo, né, ou a ocultação do divino, e ele fala de antropofania, de manifestação do homem.
né? E nós poderíamos falar também de antropofania, como uma forma do homem ser no mundo, e como que esse homem, para ser no mundo, ele precisaria existir como homem. Para que ele possa existir como homem, ele precisaria ocultar essa divindade. Não estamos falando aqui de negação do divino, mas de ocultação do divino. E, nesse sentido, é o que faz o Prometeu, quando ele rouba o fogo dos deuses e ele entrega aos homens. Os homens estavam, como todos os outros animais, desprotegidos sobre a terra. E aí, os deuses dão a Prometeu a possibilidade de distribuir boas e más qualidades a todos os homens e a todos os animais que estavam sobre a terra. Epimeteu, que eu falei há pouco, que é o irmão, seria a outra face de Prometeu, aquele que pensa depois de que tudo já aconteceu, ele pede ao irmão previdente Prometeu para que deixe entregar todas as qualidades aos animais. Então, aqueles animais que não tinha como se proteger de um animal mais feroz, ele dava uma certa agilidade. Aquele outro que não tinha como se proteger do frio, ele dava uma pele mais espessa e tal. Só que ele foi distribuindo todas essas qualidades e chegou a vez do homem receber a sua qualidade. E não existia mais, porque todas as qualidades já haviam sido distribuídas. E o homem continua esse ser completamente desprotegido. Então, a única forma que Prometeu encontrou para que esse ser ficasse protegido foi roubando o fogo que estava na esfera divina e entregando aos homens na terra. Só que quando ele rouba esse fogo dos deuses, ele não rouba o fogo completamente. Ele rouba apenas uma fagulha desse fogo e ele entrega ao homem. E o homem agora tem que ficar vigilante desse fogo e sendo artífice da sua própria existência, da sua própria vida. Então, ele não pode deixar que esse fogo se apague sob pena de perder, inclusive, aquilo que ele ganhou. Né? Mas aquilo que parece que vem gratuitamente é aquilo que o homem parece rejeitar. Então, ele termina querendo saber mais. Por exemplo, nós temos, numa outra cultura, um mito ou uma religião para alguns que diz assim, olha, tem todas essas árvores que estão plantadas aqui nesse jardim, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer de dos frutos de uma dessas árvores, que é a árvore do conhecimento. Okay? Bom, mas isso é uma outra cultura. Como nós estamos na cultura grega, vamos pensar que o que os homens rejeitaram era uma idade. Para além disso, quando deuses e homens ainda não se diferenciavam, fosse pelo fogo ou por outra razão qualquer, quando não existia homens e mulheres, mas que todos viviam felizes e alegres sobre a terra, quando ele desejava algo, a terra lhe dava gratuitamente. Isso seria uma idade de ouro que fica situada in nihilo tempore, né? Num tempo fora do próprio tempo. Né? Então, o homem vai rejeitando algumas coisas dessa idade, ele passa a uma idade de ferro, de prata. Se na idade anterior, na idade de ouro, o homem não morria, na idade de prata ele passa a morrer, mas ainda assim é uma idade que tem muitos benefícios, porque quando ele morre, mas sem dores, sem sofrimentos. Ele ainda não conhece a velhice. Então, depois dessa idade, nós temos aí uma idade de bronze, né? Então vocês vão vendo que os metais eles vão perdendo, digamos assim, a sua grandeza. Nós temos uma idade de ouro, de prata, de bronze. No meio da idade de bronze, uma outra idade, que nós vamos chegar depois no século VII, nós temos a idade dos heróis, e depois nós temos a idade, que aí vamos situar essa idade no século VII a.C., na Grécia Antiga. Nós temos referências
por meio de um poeta chamado Hesíodo, que vai escrever 2 poemas e vai tratar exatamente dessas questões. Um primeiro poema que se chama Teogonia e o outro que se chama Os Trabalhos e os Dias. Então, nessa Teogonia, ele vai tratar exatamente do início do mundo, como que o mundo se constituiu. E nos Trabalhos e os Dias, ele já vai falar desse mundo constituído e dessa idade de ferro que ele se encontra. Essa idade de ferro é a idade do presente, que nós poderíamos traduzir como o presente de cada um de nós, né? Então, o passado é sempre aquele estágio maravilhoso, o presente é sempre aquilo que é mais próximo do cotidiano, é onde nós nos lamentamos. Então, nessa idade, eu estou falando do século VII, eu não estou falando do Brasil do século XXI, nessa idade do século VII, nós tínhamos, e Hesíodo já reclamava, das compras de sentença. Os juízes vendendo suas sentenças e aqueles comprando suas sentenças para que uma herança pudesse ser ganha por um ou outro lado. Então, isso já era o século VII. Então, nós não inventamos absolutamente nada no que diz respeito a essas questões. Bom, mas o que nos interessa aqui é exatamente esse aspecto que Hesíodo nos traz na Teogonia, quando ele vai construir, falar do mundo. E ele fala daquilo que nós chamamos em grego dos próstitas, né, que são as coisas que vieram primeiras. E essas coisas que se apresentaram como primeiras, elas são em número de 4. Né? E ele começa o seu discurso dizendo: bem primeiro veio a ser caos. Depois de caos, veio terra, que sozinha, sem uma união amorosa, sem um abraço amoroso, sem a participação de um outro ser, ela gerou um terceiro, Urano, que é o céu. Depois veio Tártaro, e depois um outro elemento que eu acho fundamental nesse início, que é Eros. Então, Eros aparece aí no início do mundo como uma força que impele, mas não que termina colaborando para que 2 partes se encontrem e gerem uma terceira, mas uma força que impele um movimento. Então, nos interessa aqui o mito de Urano e de Geia, ou de terra e céu, que terra, por gerar Urano, quando gera, eles estão juntos, eles não estão separados, como hoje nós temos terra e céu separados, mas eles, quando nascem, eles permanecem numa cópula indefinida, né? A ponto de céu, filho de terra, copulando a própria mãe, gera com ela, motivado por essa força que movimenta, mas numa produção e numa geração inútil, filhos que nunca verão a luz. Então, terra que já esgotada, sem suportar mais que nenhum dos seus filhos visse a luz, quando ela gera o último dos filhos, que se chama Cronos, ela arma um estratagema, uma metis, que é uma astúcia, com esse último filho, e esse último filho termina castrando o próprio pai. E é nessa castração que céu e terra, que estavam juntos, se separam. E a dor da castração é tamanha que céu vai para o mais longe possível da terra. E para que ele possa fecundar a terra, ele só pode fazer isso por meio da chuva. Okay? Então, nós temos aí uma geração que, se antes era inútil, não passava não tinha uma movimentação, não passava de um progresso a outro, nós agora temos uma segunda geração, a geração de Cronos e Reia, porque todos aqueles filhos gerados que estavam no seio da terra, com a castração de Urano, eles foram libertados. E dessa castração, o sangue de Urano que caiu na Terra, nasceram seres chamados Erinhas, seres que são terríveis e que punem crimes terríveis, mas que são responsáveis pela fertilidade da Terra. E o esperma,
quando da castração, caído no mar, nasceu a deusa Afrodite. Então, se nós pensarmos em Eris e em Eros, nós temos aí Eris é aquilo que para o grego é a discórdia e Eros vai ser o amor. Então, dessa castração, nós temos aí também uma contradição desse sangue e desses espermas que antes estavam juntos, estavam unidos e que agora estão separados. Okay? E aí, com Cronos, nós temos esse segundo reinado e ele vai desposar a irmã Reia. E como o pai, ele vai fazer a mesma coisa. Todo filho que nasce de Cronos e Reia, ele vai engolir, temendo que esse trono passe para a mão de um filho. Ele quer, a todo custo, manter o seu poder. Até o último, que é Zeus, que também, por meio de um estratagema de Reia, termina enrolando uma pedra, quando Zeus nasce, Reia, a mãe de Zeus, enrola uma pedra num pano e entrega a Cronos para devorar. E ele cria Zeus fora, né, inclusive da terra, no Monte Ida, amamentado por o leite da cabra Amateia, e ele termina conseguindo destronar o próprio pai. Okay? Nós podemos ver esse mito do ponto de vista da filosofia, da psicanálise, né, mas vamos pensar que isso aqui é apenas uma alegoria que pode nos dizer muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é Plotino, quando vai pegar esses três modelos de Urano, de Cronos e de Zeus, ele vai dizer que Urano vai representar uma unidade, Cronos vai representar a intelectualidade e Zeus vai representar uma certa movimentação, né? Porque, embora Urano e Zeus e Cronos sejam imutáveis, né? A diferença de um para o outro é que Cronos tem uma certa pluralidade, né? E Zeus não tem uma imutabilidade, mas ele tem uma pluralidade que permite com que as coisas com eles se movimentem, né? Então, se antes os dois primeiros, né, o avô e o pai de Zeus, estavam a todo custo querendo manter para si o poder, era um poder estéril, né? Tem na tragédia Antígona um discurso do Hemon, o filho de Creonte, que diz para o pai, o governante da cidade, que uma cidade ela é melhor quando o seu governante governa os súditos, e não quando o governante não tem os seus súditos para governar. Então, não há um governante com cidades vazias, né? E é isso que nós poderíamos tirar como uma lição, tanto desse mito que está contado lá por Hesíodo nos Trabalhos e os Dias, quanto nós podemos, com Zeus, nós temos ali um princípio, né, de movimento, ou seja, de um poder que passa de mãos para mãos, que nós poderíamos já situar ali um princípio da democracia. Okay? Mas Zeus, diferentemente do pai e do avô, ele divide o seu poder. Okay? Então, ele entrega o submundo, que é o que nós vamos chamar dos ínferos, dos infernos, ele entrega ao irmão Hades, as águas ele entrega para Poseidon, e ele termina governando o restante, ok? Deixando a Terra, né, como um lugar, de certa forma, neutro. Ele governa tudo, mas a Terra seria um lugar neutro. Então, aí, voltando à questão do princípio primeiro, que é caos, nós temos que lembrar que caos que não gera, né, mas ele precisa estar no início do mundo, como na língua grega, caos é uma palavra neutra, né? Então não tem aí um comprometimento, seja masculino ou feminino, mas apenas de alguém que institui uma realidade. Uma realidade que nós podemos, inclusive, pensar em termos discursivos. Inaugura uma realidade para que, a partir dessa realidade expressa pela linguagem, nós possamos dizer alguma coisa a respeito dessa comunidade, a respeito dessa sociedade. Então, é somente a partir do caos, que antes é uma massa
sem forma, né? É aquilo que nós podemos dizer que está na mesma raiz do verbo katsu, como um bocejo original, é aquilo que faz com que nós acordemos de manhã, bocejamos, nos espreguiçamos para que o dia possa começar. É nesse sentido que nós poderíamos constituir nas origens, né, a perspectiva desse mundo. Então, esse mundo todo criado agora, seja de Urano a Zeus, né, nós temos aí com Zeus um mundo mais problemático, né, um mundo que está o tempo inteiro sendo posto à prova. E uma sociedade humana constituída muito próximo de uma sociedade que tem como modelo essa sociedade divina, né? E às vezes a gente olha algumas ações dos deuses e a gente fica arrepiado, né? Como que esses deuses agem, né? Mas o que eu gosto sempre de repetir, que mesmo os deuses habitando o Olimpo, que é o monte mais alto da Grécia, esse Olimpo, que é a morada dos deuses e que nenhum homem alcançaria, mesmo que colocasse várias escadas, uma sobre a outra, tentando alcançar, ainda assim não conseguiria alcançar essa morada, ela é um paradigma para essa comunidade. E esse Olimpo, ele toca a Terra. O que, de fato, essa noção que muitas vezes a gente tem de que os deuses gregos são transcendentais, né? Não sei até que ponto eles são tão transcendentais assim, uma vez que há um espelhamento dessa maneira dos homens agirem parecida com a dos deuses e a dos deuses parecidas com a dos homens. Então, é nessa ambiguidade que nós vamos abrindo também espaço para pensarmos no teatro grego, né? Então, toda vez que nós temos uma tentativa de conhecer aquilo que está para além da nossa condição de mortal, e aí nós temos um poeta, Píndaro, um dos mais importantes poetas da Grécia, e ele diz: torna-te quem tu és, né? E quem tu és é exatamente, nós poderíamos traduzir como uma condição de mortal. O que tu és é um mortal. E como mortal, contenta-te com a tua condição. Ou seja, age como mortal. Sendo mortal, não queira se conduzir e se comportar como se fosse um Deus. Okay? Porque quando você, sendo mortal, quer se conduzir como um Deus, você comete uma híbris. E híbris é uma desmedida. É uma violência que você comete em relação a uma divindade. E isso a divindade retribui ao humano através da nêmesis, como uma retaliação. Okay? Então, o melhor, e parece-me que no teatro grego, sobretudo na tragédia, ele está, todos os autores, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, parece estar chamando a atenção do público ateniense do século V a.C., que a condição de cada um do mortal é essa. Mas aí existe o outro lado, como você pedir a um mortal que se contente com aquilo que lhe cabe, com aquele lote, né, aquele quinhão ou a moira, que significa o destino que cabe a cada um. Né? Então, o destino que cabe a cada um é aquilo que, no dia do seu nascimento, as moiras, Átropo, Croto e Láxis, elas teceram. Né? Uma fia, uma tece, a outra corta o fio da vida. Né? E é exatamente essa a condição de todos os mortais. E aqui nós temos uma diferença muito grande entre deuses e homens. Embora os deuses gregos, eles não são para sempre, porque eles não existiram sempre, quando eles nascem, eles são para sempre. Eles são imortais, mas eles têm um nascimento. O homem tem um nascimento e tem uma morte. Então,
Isso é uma diferença entre deuses e homens. O homem, digamos que tem uma vida de 70, 80, 90 anos, né? Os deuses têm a eternidade. Então, como que você vai dizer ao homem para que ele seja econômico na sua própria vida, se ele tem tão pouco tempo, tão poucos os dias? Eles, os homens que circundam, né, e que transitam pela Terra, são aquilo que Hesíodo, o poeta do século VII a.C., vai nos dizer, são reles transeuntes no mundo, né? São seres efêmeros, são seres de um dia só, que é o que significa a palavra efêmero em grego, aquilo que dura um dia. Mesmo que nós pensemos em 70, 80, 90 dias a vida de alguém, a vida de um homem, o que significa 80, 70, 90 anos, né, em relação a um Deus que tem a eternidade, né? Então é nesse sentido que nós podemos entrar no teatro grego. E o teatro grego, embora ele peça uma certa parcimônia, uma certa prudência, sobretudo a tragédia, para que o homem seja moderado, ele está falando exatamente daquilo que excede. Ele quer falar exatamente do excesso do humano. Né? Ele vai falar exatamente disso que eu li para vocês no início do Jean-Pierre Vernant, daquilo que torna esse homem monstruoso, desnorteante. Mas Aristóteles, na Poética, ele diz que no teatro grego nós precisamos nos identificar, né, com esses heróis que estão na cena. E eu gostaria só de dizer para vocês alguns desses heróis que estão na cena e a ação que eles praticam na cena. Alguns vocês até já conhecem. Édipo, por exemplo, que mata o pai, desposa a mãe, tem filhos com a própria mãe, portanto, ele é esposo da própria mãe e é irmão dos seus próprios filhos. Ok? E nós temos que ter uma identificação com essa personagem. A outra é Orestes, que vai matar a própria mãe para vingar a morte do pai. Né? E tantos outros que nós vamos encontrando como um desfile, né, nessas tragédias gregas. Então, como que nós podemos nos identificar com essas personagens se elas são tão monstruosas e nós somos tão pudicos, tão prudentes, né, que agimos sempre de forma justa, não praticamos nenhum erro de cálculo, não cometemos nenhuma hamartia no sentido de um erro por total ignorância, nós sempre procuramos agir no caminho certo. Aquilo que na ética também do Aristóteles, ele vai dizer que o homem, na sua ação, ele procura um método, ele procura uma pragma, uma ação, ele delibera muito bem as suas ações, e tudo isso que ele delibera é com vista à felicidade, é com vista a ter uma vida fausta, uma vida mais alegre. Mas, como nós estamos no âmbito do teatro e não no âmbito da filosofia, o que nos interessa de Aristóteles é apenas para dizer que, de fato, o homem não vai buscar o mal para si, ele busca a felicidade. Mas o teatro não vai tratar de uma vida inteira de uma pessoa, vai tratar de um episódio que acontece na vida da pessoa em um dia. Aquilo que faz com que, por exemplo, né, Eurípides, se não me engano, na Medéia, ele vai dizer que um dia é suficiente para ver o homem levantar e cair, ou o seu contrário, ok? Porque nós estamos no âmbito da contingência. Então, nós tentamos efetivamente agir de forma correta, mas isso não garante que nós vamos conseguir trilhar todo o caminho de forma muito correta. Então, é nesse sentido que naquele momento, sem querer, mas que esse personagem, ele desliza nesse significante e ele termina promovendo a sua própria queda que vai interessar ao teatro.
E aí, essas personagens, como Édipo, como Orestes, né, que são pessoas que têm uma certa virtude. Eles não são, como diz Aristóteles, lá na Poética, os melhores, nem são os piores. Porque nem os melhores, nem os piores seriam dignos de uma tragédia. Né? Uma tragédia naquele sentido que o teatro vai representar. Alguém extremamente excelente, extremamente boa, que passa da felicidade para a infelicidade, não causaria a nossa comoção exatamente porque seria pouco crível que alguém tão bom pudesse cair no infortúnio. Mas o outro modelo, que é o contrário do homem excelente, também não seria o melhor modelo, porque a gente vê alguém muito mal passando da felicidade para a felicidade, poderia causar um certo conforto, de certa forma, né? E não causaria aquilo que Aristóteles diz que a tragédia deve provocar, que é temor e compaixão. Então, nós que estamos no palco, do teatro, desculpa, não no palco, na plateia, no teatro, ali no lugar onde o público ia exatamente para ver esses espetáculos, né? E lidar exatamente com esse excesso, isso que é o mais monstruoso, ele tem exatamente que causar esse sentimento. Okay? E como, voltando agora ao mito, e o teatro vai se servir do mito como sua matéria-prima, eu gostaria de contar um mito para vocês. Okay? E isso começa com um mito de uma personagem que eu já falei para vocês, que é Tântalo. Né? Vocês conhecem em português um ditado que diz: a medida do ter nunca enche. Né? Ou seja, nós sempre queremos mais. E Tântalo, ele vive exatamente esse drama. Ele sempre quer mais. Ele tinha quase passagem livre entre os deuses do Olimpo. Né? Ele estava quase prestes a comer de ambrosia e do néctar, que é um alimento destinado única e exclusivamente aos deuses. Okay? E talvez se ele pudesse esperar um pouquinho mais, né, naquele sentido que o Lacan diz que espera é cura, ele pudesse ter conseguido comer dessa ambrosia e desse néctar. Mas o que é que acontece? Ele desconfia e ele quer saber se os deuses têm a onisciência que dizem ter. Então ele mata o próprio filho, Pélops, e serve num banquete aos deuses. Nenhum dos deuses, à exceção da deusa Deméter, ainda come da carne do filho de Tântalo. Mas tem uma razão de ser da deusa Deméter, é comer da carne dos deuses. As preocupações são devidas aos homens. Os deuses não têm preocupação. Nem preocupação, nem tristeza. Tudo isso são características que são destinadas aos homens. Mas Deméter, ela estava muito preocupada porque teve a filha raptada pelo deus Hades, o deus dos infernos, o deus do submundo. E ela passou a procurar dia e noite a filha por todos os lugares da terra e não encontrava. Então ela estava muito chorosa. E por descuido, ela terminou mordendo um pedaço da carne de Pélops, o filho de Tântalo. Mas os deuses que sabiam o que estava acontecendo fizeram um antídoto, deram para ela e ela vomitou a tempo essa carne. Os deuses ressuscitaram o filho de Tântalo e deram a ele um castigo. Esse castigo constituía em que ele sentia fome e sede, mas olhando para cima e ao alcance dos braços, ele tinha pomar com muitas frutas, muitos alimentos, mas quando ele tentava alcançar, isso desaparecia. E ele estava em cima de um rochedo e tentando se abaixar para beber água, também não conseguia. Então, o sofrimento eterno que ainda hoje Tântalo padece é exatamente não poder comer nem beber. Exatamente sofrendo um castigo por ter querido saber o segredo dos deuses. Mas essa história não para aí, porque esse Pélops,
logo que foi ressuscitado pelos deuses, ele vai tentar, se apaixona pela filha, por Hipodâmia, a filha de um rei, mas esse rei só dava a filha a quem, a mão da filha, a quem conseguisse vencê-lo numa corrida de carro. Só que essa corrida tinha Mirtilo, que era o criado do rei, que sempre sabotava esse carro. Então ninguém nunca conseguiu a mão de Hipodâmia. Só que quando Pélopes viu Hipodâmia e o contrário também, eles se apaixonaram. Então Pélopes disse para Mirtilo: olha, quando eu desposar a mão de Hipodâmia, a primeira noite de amor que você terá é com ela antes de mim. Então ele, desejando a filha do rei, ele fez o acordo. Só que quando Pélopes venceu a corrida, que conseguiu casar-se com Hipodame, ele mata aquele que foi auxiliar dele, Mirtilo, e não dá a primeira noite. Então vocês vejam aí que nós já temos uma segunda morte. Nós temos a morte de Pélopes, que foi ressuscitado, depois temos a morte de Mirtilo, que, de certa forma, era um amigo de Pélopes. E depois de Hipodâmia e de Pélopes, nasce Atreu e Tiestes, dois irmãos. Atreu mata os filhos de Tiestes, portanto, os seus sobrinhos, e serve os filhos num banquete. Então, o que nós temos aí é um festival de cadáveres. E aí, tentando vingar a morte dos filhos, que aí Atreu e Tiestes vai ter Agamemnon e Menelau, sobra do lado de Tiestes somente Egisto. Menelau casa com Helena, que vocês já conhecem, Helena de Troia. No início aqui, a gente entrou na sala ouvindo a música A Beleza de Helena, falando de Heitor, de Menelau, de Agamemnon, e Agamemnon de esposa Clitemnestra. Menelau e Agamemnon, irmãos, Helena e Clitemnestra, irmãs. Duas irmãs casadas com dois irmãos. Só que Clitemnestra casa à força com Agamemnon. Bom, a questão é que Agamemnon vai para a guerra, existe o rapto de Helena, Agamemnon vai para a guerra, precisa matar a própria filha para que os ventos se tornem favoráveis e os navios consigam chegar a Troia e Agamemnon possa voltar vitorioso. E aí nós temos o pai que mata a própria filha. Por conta disso, o pai tendo derramado o sangue do próprio sangue, esse sangue derramado tem que ser vingado. É uma reivindicação das Erinhas, que eu falei para vocês no início, que nasceu da castração de Urano, quando o sangue da terra caiu e geraram as Erinhas. Esses seres que punem os crimes de sangue e a transgressão das regras de hospitalidade. Então, Clitemnestra, junto com Egisto, vai matar o próprio marido para que possa vingar a própria filha. E aí nós temos uma outra morte. Como Agamemnon teve o seu sangue derramado e os filhos, os descendentes de Agamemnon, têm que vingar, porque assim reivindicam as Erinhas, Orestes tem que matar a própria mãe para vingar a morte do pai. Okay? Então, é nesse cenário aí que Ésquilo vai escrever a Oresteia, que é exatamente a história, o percurso de Orestes. Na primeira peça, Agamemnon, nós temos a morte de Ifigênia pelo pai. Na segunda, que se chama Coéforas, nós vamos ter a morte de Clitemnestra pelo próprio filho. E na última parte da trilogia, nós temos o julgamento de Orestes por ter matado a própria mãe. Então, de que vai tratar a tragédia? A tragédia trata do eu pensando uma identidade grega e do outro pensando naquilo que é diferente do grego. E aquilo que é diferente do grego, aquilo que não constitui essa grecicidade, nós poderíamos dizer que é o bárbaros, que é o estrangeiro. Mas esse estrangeiro que também nós vamos ver numa dimensão como aquilo que está à margem e que não participa daquilo que se constitui como uma cidadania,
né? E aí nós vamos colocar nesse âmbito as mulheres também, por exemplo. Okay? Então, o que nós vamos ter nessas tragédias são principalmente mulheres que vão agir de forma excessiva, que de outra forma, naquilo que os gregos, pensando a sua cidadania e pensando o que é a sociedade ateniense, ela não agiria. Como Clitemnestra, destronando, né, o marido, que é também rei, colocando o seu amante no trono e matando, junto com o amante, não só o marido, mas o próprio rei da cidade. Okay? Então, a tragédia vai exatamente dizer disso. Na segunda parte, que é o matricídio, é quando Orestes vai matar a própria mãe, tanto Ésquilo quanto Sófocles quanto Eurípides parecem fazer uma pergunta: é justo matar a própria mãe? Uma das perguntas do Orestes, quando na peça, de forma muito teatral, ele está prestes a matar a mãe e ela olha para o filho e diz: Tidraço. Tidraço em grego não ela, ele que diz. Tidraço, no momento em que ela mostra o seio para ele, o seio que o amamentou, e que seria possível ele matar a própria mãe, e ele titubeia um pouco ali, e ele pergunta para o amigo: Tidraço, o que farei? É justo matar minha mãe? Mas o amigo lembra para ele: escuta o que os deuses disseram. E os deuses, Apolo, sobretudo, tinha dito que tinha que matar a mãe. E tinha ainda as Eríneas que o perseguiriam. E depois disso, nós temos o julgamento. Ele termina matando a própria mãe, com a ajuda da irmã Electra, e na segunda nós temos ali um julgamento. O que é que nós temos aqui nessa tragédia? Nós dizemos que a tragédia, ela, antes de tudo, é um entretenimento. No século V é um entretenimento. Mas também não pode servir apenas como entretenimento. Ela tem uma dimensão política muito forte porque ela nasce no âmbito da cidade. Ela nasce no âmbito de uma cidade religiosa, que é o culto dedicado ao deus Dioniso, em que a cidade toda termina sendo festiva. Então, é um momento em que, mesmo tratando ali do excesso, está tratando de uma dimensão da cidade. E, do outro lado, essa religião, porque está sendo representada num festival que participa exatamente dos rituais dedicados ao deus Dionísio. Né? Só que aí ela pretende também, de certa forma, ter um lado educativo para aquele povo que está ali no público, né, assistindo, e que eles possam tirar, de certa forma, algum ensinamento. E o que é que nós poderíamos dizer que nessa trilogia dessas 3 tragédias tem de ensinamento? O que é que nós temos na última tragédia que nos interessa aqui, que se chama As Eumênides? As Eumênides é um outro nome para as Eríneas. Com Eríneas, elas são seres terríveis, mas Eumênides nós podemos traduzir como as benevolentes. É uma forma de aplacar isso que é terrível. E aí, quando nós temos, de um lado, as Eríneas, que diz, olha, ele tem que ser condenado porque ele derramou sangue do próprio sangue. Do outro lado, tem Apolo, que diz, mas ele não pode ser condenado porque ele agiu, porque precisava agir de acordo com uma lei mais antiga que diz que o sangue derramado tem que ser punido. Né? E quem é que vai julgar isso? É a deusa Atena, como juiz. E quem é o réu? É Orestes. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos um tribunal. E o que é que nós temos aí nesse momento? Nós temos o início, né, numa transição do período arcaico para o período clássico, nós temos aí uma nova ordem que se constitui nessa cidade. Com isso, nós estamos querendo dizer que as Eríneas, que representam os deuses mais antigos, né, que representam a tradição, aquilo que talvez nós pudéssemos dizer um direito consuetudinário, eles estão reivindicando um aspecto da vida, né,
E Apolo está reivindicando um outro aspecto dessa nova vida, dessa nova cidade que se estabelece. Se antes os crimes eram punidos, o sangue que derrama o seu próprio sangue tem que ser punido, agora, com esses novos deuses da polis ateniense, ele quer dizer, olha, nós somos homens, por mais monstruosos que nós podemos agir, nós precisamos de regras para que nós possamos nos autogovernar, e nós precisamos, os nossos crimes, não morte atrás de morte, morte produzindo morte, ou ribres produzindo ribres, mas nós temos que punir de uma forma civilizada. Né? Então, nós temos que estabelecer um areópago, que é exatamente onde são decididas as disputas, né? Da cidade, como essas. E Areópago, uma homenagem a Deus Ares, que é exatamente o deus da disputa. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer, quem vai ganhar, quem vai ser absolvido? Orestes vai ser absolvido? Se Orestes é absolvido, Apolo ganha, os novos deuses da cidade ganham. E como fica a tradição? E se as erinhas ganham, perdem-se os novos deuses, mantém-se a tradição, morte que gera e produz nova morte. Então, o que é que se propõe? É um diálogo. Então, por mais que a tragédia, o teatro esteja falando disso que é excessivo, dessas margens, daquilo que excede, né, nessas tragédias, elas estão propondo, e os seus autores também estão propondo, um diálogo, né, e mostrando uma forma de melhor nos conduzirmos nessa cidade, né, que é ficcional, quando nós pensamos no teatro, mas, voltando a Aristóteles, e naquela noção de que a tragédia tem que provocar no público um certo temor e uma compaixão, talvez fique mais próximo de pensarmos com Aristóteles a noção de que, por que nós temos uma identificação com Orestes? Porque Orestes era um homem tão virtuoso quanto qualquer um daqueles que estão no teatro assistindo. E num desvio qualquer, num erro de cálculo, ou por uma ignorância, ou, como costumam dizer, por um acidente de trânsito, como foi a tragédia do Édipo, o filho pode matar o pai sem saber, pode desposar a mãe sem saber e pode ter filhos sem saber com essa mãe. Então, é exatamente esse deslize, né, esse pequeno erro que vai causar exatamente o grande impacto que a tragédia quer causar nesse público. E aí, o que é que nós poderíamos dizer em relação ao público, já que a gente sabe tão pouco desse público, né, enquanto recepção? Talvez seja uma forma aliviada de, assistindo a isso que é horrível no palco, e outra pessoa, por meio da arte, por meio da ficção, vivendo isso, que eu, enquanto um indivíduo virtuoso, poderia vivenciar na própria pele, eu me distancio. Porque a tragédia é também, e no teatro é muito isso, um exercício de aproximação, e por isso que eu tenho um sentimento de comiseração, um sentimento de compaixão por essas personagens, mas ao mesmo tempo um sentimento de distanciamento, porque não sou eu. Né? E aí, se pensarmos na questão da morte como se estrutura na tragédia, né, a minha morte ela não é trágica, mas a morte do outro é que se estabelece como uma dimensão trágica, porque a morte do outro me faz pensar a minha própria morte. Mas eu, como diz lá Epicuro, depois de morto, por que é que eu iria reclamar, né, ou lamentar a minha própria morte? Não tinha muito o que lamentar. Então, nesse sentido, a tragédia é essa ambiguidade, né? Ela vai falar daquilo que está próximo, mas ao mesmo tempo está distanciado de mim, né? Então, eu tenho uma virtude
como tem o Édipo Rei no início da peça, vocês lembram, ele começa, né, indo olhando para todos os seus súditos, ele é o homem, aquilo que eu costumo dizer, que está no meio dia da vida. E quando ele termina, lá no final da peça, no Édipo em Colono, ele está sendo tirado de Tebas, levando para outras terras pela própria filha. E aí nunca foi tão claro nesse percurso também, nessa tragédia do Édipo, né, o que era o enigma da esfinge, né? Tetrapos, bipos e tripos. 4 pés, 2 pés, 3 pés. É só isso que diz a esfinge. 4 pés de manhã, quando você engatinha, 2 pés ao meio-dia da vida, quando você é artífice da sua própria vida, você é governante dos seus súditos, você consegue tomar as decisões e, no final da vida, que você precisa de uma bengala, de um terceiro, que é Antígona levando o pai para fora dos muros de Tebas, né? Esse pai cego que não consegue mais estabelecer nem governar a sua própria vida, mas que, de certa forma, os deuses lhe deram uma vida, de certa forma, gloriosa, porque ele desaparece no bosque sagrado das Eumênides. Bem, eu acho que, para a gente poder conversar e ainda ter tempo, eu acho que eu já trouxe alguns elementos, que aí, se alguém tiver alguma questão, eu acho que, ou algum esclarecimento, algo que não tenha ficado claro, que tenha passado deslizado, vocês perguntam. Obrigado. É preciso o silêncio para absorver toda essa sabedoria milenar. Muito obrigado, Orlando Araújo, Eu que agradeço. professor de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal do Ceará. Nós agora passamos e convidamos vocês que estão nos assistindo. Você pode ligar o seu microfone e compartilhar perguntas, comentários, pedidos de esclarecimentos, como ele sugeriu. O espaço é nosso agora. Quem gostaria de começar? Muita coisa para absorver, né? A crônica de milhares de anos aí do inconsciente da humanidade em 20 minutos. Professor Orlando, por que é que nas cidades, me parece que todo esse transcurso do que é obscuro para a luz acontece até a chegada dessa estabilização do homem na polis, onde todas essas situações são refletidas. Por que é que a partir daí parece que existe uma perda? Que tudo isso está mais vivo quanto menos racionalizado parece ser. Que na hora exatamente em que a gente começa a pensar sobre isso, existe uma perda. Em que lugar do mito se situa que essa perda da inocência parece que é a perda também da possibilidade de efetivar esse propósito, de trilhar esse caminho mais reto? Então, essa foi uma pergunta da Ana Virgínia Montezuma. Virgínia, é difícil nós estabelecermos uma diferença e pensarmos em perdas, né? Naquilo que talvez você esteja imbuída de pensar numa transposição do mito para um discurso racional do logos, né? Talvez nós pudéssemos pensar, como nós não temos uma definição de mito, talvez o melhor fosse dizer, mito é uma história não verdadeira, não significa que seja mentirosa, mas uma história não verdadeira. Se nós pensarmos como uma história não verdadeira, o que seriam essas histórias que eu mostrei para você, como a história do Édipo, como a história de Clitemnestra, do Agamemnon, que são, ou outros mitos que nós temos por aí, que se representam quase como se não tivesse verdade alguma, mas podendo, inclusive, a mentira fazer parte disso, né? Talvez fosse melhor nós pensarmos, eu não acredito que um mito seja irracional,
né? Ele tem uma estrutura ali que, como no início da minha fala, eu não utilizei o termo, mas eu traduzi de uma certa forma, dizendo que o mito é um daqueles discursos que ele tem sua própria validade em si mesmo, ele tem daqueles discursos que nós dizemos que são tautegóricos, não é um discurso alegórico. Quando nós falamos dele, nós falamos alegoricamente, é um discurso pelo outro, né? Então, eu utilizei o discurso das origens lá do nascimento de Cronos, de Zeus, para falar de uma estrutura de poder. Eu utilizei o mito de Agamemnon para falar da questão do homem, né, na polis, ok? Mas como alegoria. Mas existe uma verdade em si mesmo, e que essa verdade, que é mítica, ela não está separada. Okay? Ela só se apresenta num determinado momento, e é exatamente nessa passagem do século VII para o século VI, né? Talvez nós pudéssemos dizer, começa ali um exercício disso com os pré-socráticos, até mesmo nós poderíamos dizer com Hesíodo, quando ele estabelece um princípio, e esse princípio é caos. Depois os pré-socráticos, que estabelecem princípios como água, fogo, o indeterminado, né, o ar, etc. E essa passagem que eu acho que é mais fundante e que talvez fique mais clara, quando nós chegamos no século V e nós temos aí uma polis democrática, né? E aí nós temos o século clássico. Claro que essa dimensão democrática, esse ajuntamento, essas questões todas que são definidas no coletivo, elas já estão presentes desde Homero, no século VIII, né, antes de Cristo. Mas fica mais claro na tragédia porque as palavras elas passam a ter sentidos ambíguos. E a tragédia ela só vai se instituir no momento em que nós temos essa ambiguidade. No momento em que um mito deixa de ter um sentido único para que ele possa aparecer no palco do século V a.C. de forma ambígua. E aí um bom exemplo que Jean-Pierre Bernard chama muito a atenção é a questão do nomos. Né? Nomos é a palavra grega para dizer a ordem, a lei. Né? E quando nós temos os autores antes dos tragediógrafos, talvez nomos seja muito próximo de sentido na boca de duas personagens diferentes. Mas quando nós chegamos em Antígona e Creonte, os dois estão falando da mesma coisa. Os dois estão falando do nomos. Antígona está enterrando o irmão em nome do nomos, e Creonte está proibindo que Antígono enterre seu irmão também em nome do nomos. E, nesse sentido, nós temos uma ambiguidade trágica. E é exatamente isso que vai interessar. E aí o que você pergunta é exatamente essa ambiguidade que não vai se resolver. Não vai se resolver exatamente por essa dimensão trágica da tragédia, assim como não vai se resolver como depois do século V vai querer, ou a partir do século VI com os pré-socráticos, essa ambiguidade entre mitos e logos, se nós virmos as duas coisas como separadas. Né? Talvez o nosso ganho maior, e não perda, fosse nós pensarmos em mito como uma dimensão de uma expressão, de uma declaração mais altiva, né? Como a que faz, por exemplo, Agamemnon, que se investe de um poder lá na Ilíada, né, no canto 1 da Ilíada, quando o sacerdote Crises vai tentar levar os presentes para Agamemnon, para que ele traga de volta a sua filha, que Agamemnon havia raptado, e Agamemnon diz, olha, vai embora daqui, e se eu te vir algum momento ainda no acampamento dos gregos, você não terá uma boa vida. Né? Então, isso está ali um mito, enquanto nós pensarmos num discurso, numa história. Né? E o relato disso, com o sentido de como que nós poderíamos interpretar, estaria do campo do logos. Né? Mas quem estrutura um mito, claro, assim, não estamos falando ali de um indivíduo, porque o mito ele não se estrutura por um indivíduo, é por uma dimensão coletiva. Né? Mas, mesmo nessa dimensão coletiva,
quem estabelece e institui esse mito tem ali regras bastante racionais. Eu gosto sempre de lembrar a questão do labirinto, que nós sempre tomamos como algo desorganizado, que nós poderíamos pensar labirinto como mito. Mas quando nós pensamos que é um geômetra, é um arquiteto que vai construir esse labirinto, ele precisa de regras matemáticas para estabelecer, e regras matemáticas bem racionais. Portanto, ele sairia daquele discurso de que é algo sem forma, confusa, e dentro disso tem uma ordenação e tem uma razão de ser. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu acredito que melhor pensarmos em ganhos do que em perdas. Até porque, quando nós pensamos no mito, eu trouxe só o exemplo do teatro, usando esse mito. Mas se vocês forem para a filosofia, se vocês forem para a historiografia e outras dimensões do saber na antiguidade, vocês vão estar o tempo todo tropeçando nessa dimensão mítica. Professor, eu percebi que arrogantemente eu quis ganhar da esfinge. Eu espero que os deuses me perdoem. É difícil, mas eles perdoarão dependendo da aproximação. Obrigado, Ana Virgínia. Continuando, então, as reflexões, perguntas, quem gostaria? Pode ligar o seu microfone. Orlando, eu gostaria de se disse que é possível um esclarecimento, ou aprofundar mais um dos mitos que você apresentou. Eu fiquei curioso sobre o Bárbaros, né, e esse lugar do estrangeiro. Qual é a leitura que você pode fazer ampliada desse Bárbaros? O grego, a cidade grega, né, ela, para você ter uma ideia, esses espetáculos, eles se davam durante a primavera. Né? Se nós olharmos a geografia grega, de um lado nós temos o mar, do outro lado nós temos montanhas. Então, o acesso a Atenas, e todas essas tragédias, são 32 tragédias, eram mais, mas as que sobreviveram foram essas, elas se passam no teatro de Dionísio em Atenas. E por ocasião do culto dedicado ao deus Dionísio. Para começar, Dionísio já é um deus bárbaro. Bárbaro no sentido daqueles que todos quanto estão no Olimpo, Dionísio é um único deus estrangeiro no Olimpo. Ele também é um deus bárbaro porque ele vem da Trácia. Então é um deus, se a Grécia está no Ocidente, ele é um deus que vem do Oriente. É um deus que também tem um certo estranhamento porque ele é o único deus que morre para renascer. Né? Então, ele é o único Deus que conhece a vida e a morte. Todos os outros deuses só conhecem a vida. Então, essa dimensão de Dionísio faz com que ele se aproxime ainda mais disso que é o contexto da tragédia. E quando nós vamos pensar essa identidade grega, nós pensamos a partir do bárbaro, que fala uma língua, não como a língua grega, mas uma língua que soa para ele como bárbaros, e é por isso que é bárbaros. Né? Então, o grego, ouvindo um bárbaro falar, que é um estrangeiro, a língua soa como algo nesse sentido. Mas essa dimensão não é só linguística, ela se faz também pela forma que o bárbaro estrutura o poder e que o grego estrutura o seu poder. O grego estrutura o seu poder por meio da polis, e a decisão reunida na polis e vai decidir ali coletivamente os rumos dessa polis. Tem alguém que toma a palavra, que tem o melhor discurso, e aquele que tem o melhor discurso e tem a melhor defesa e a melhor proposta para a cidade, e que todos considerem assim e estejam convencidos disso, eles vão providenciar essas dimensões para a cidade. Quanto que o bárbaro, ele obedece a um único rei. E obedecer a um único rei, para um grego, ele não consegue entender como que um homem só pode determinar o futuro de uma coletividade.
Okay? Mas todos esses estrangeiros, inclusive tem a figura dos metecos na Grécia Antiga, em Atenas, tem a figura do meteco, que é aquele que, mesmo sendo estrangeiro, comprou um título, né, grego, mas não dá a ele o direito de ser um cidadão. Ele tem alguns direitos a mais do que o estrangeiro, mas ele continua sendo um estrangeiro, ele é um agregado em Atenas. Okay? Mas esse estrangeiro que vai, por ocasião do Festival de Dionísio, vai assistir a esses espetáculos, porque é pela primavera, porque agora os mares estão navegáveis, e as pessoas, muitas das pessoas que chegam, que vêm das ilhas ou de outros lugares, chegam a Atenas, né, por esse meio, e assistem a esses espetáculos. E, de certa forma, as tragédias passaram desde o governo de Pisístrato, em 536, a participar desse festival e ser uma espécie de propaganda política. É, uma certa forma, uma maneira dos gregos dizerem para os estrangeiros: olha como nós discutimos os nossos problemas, as nossas contradições, né, no nosso dia a dia da polis. Porque sentar num teatro grego, vamos pensar que nós tínhamos de 14 a 30 mil pessoas no teatro grego. Significava uma festa da cidade para a cidade e pela cidade. Significava também que todas as pessoas, ricas e pobres, estavam participando do mesmo lugar. Numa suspensão de tempo, as diferenças estavam suspensas também. E eu tinha a impressão, mesmo sendo pobre, que eu estava participando do mesmo lugar que estava aquele que é o mais rico da cidade, que está sentado numa proedria. E porque, pensando no teatro, nós temos, enquanto espacial, se é verdade que o espaço era aquilo que nos apresenta, né, nós temos ali uma certa democracia até na forma de sentar dos espaços. Em qualquer espaço no teatro, mesmo hoje no Teatro de Epidauro, em qualquer lugar de onde você se senta, você vai ver bem o espetáculo. Ok? Mas a verdade é que você, enquanto estrangeiro, tinha que ter algumas proteções a mais. Né? Então, ser piedoso é você tratar bem os deuses, mas também os estrangeiros. O sentido de piedade também para os gregos trazia no bojo essa dimensão. Quando as erinhas, nós dizemos que as erinhas punem os crimes de sangue, nós também colocamos aí que elas punem o crime de xenia. Xenia é quando alguém transgride as regras de hospitalidade. Que então você vem como estrangeiro na minha casa, eu vou como estrangeiro na sua casa. Nem eu posso transgredir as regras de hóspede, nem você de hospedeiro. Tem que ser uma relação simétrica. Quando alguém faz isso, que é Paris, quando chega no reino de Menelau, além de levar os tesouros de Menelau, leva Heleno, ele transgrediu as regras de hospitalidade, e isso aí vem a guerra. Então, é importante essas regras, né, para que proteja tanto o grego, mas também o estrangeiro. Então, basicamente, a figura do bárbaro, né, que para o bárbaro, e nós vemos isso melhor em Heródoto, a figura do bárbaro, por definição, é o persa. Então, quando o grego diz bárbaro, ele está dizendo, de certa forma, persa. Mas Xenos é todo estrangeiro, inclusive um bárbaro. Então, veja só para que vocês já ouviram, quando vocês estudaram no colégio, a história da Grécia, e disseram que todos os nossos berços, a Grécia é o berço, as nossas raízes todas vêm da Grécia, e isso, de certa forma, é uma verdade, mas isso é verdade porque os gregos ganharam a guerra na Batalha de Salamina em 480. Se os gregos tivessem perdido a guerra, nossas raízes seriam persas. E isso significa alguma coisa. Né? Então, nós temos aí uma relação muito forte para pensarmos gregos e bárbaros no sentido de pensar a relação Oriente e Ocidente. Mais nesse sentido. E Grécia está ali muito próximo. Né? E tem uma contaminação, sim, desse pensamento. Por mais que a gente não queira, tem uma contaminação desse pensamento Oriente no pensamento grego. Quando em Homero, por exemplo, você tem algumas referências que são muito mais orientais do que grega, isso demonstra, sim, que nós temos, né, um certo... E o grego, eu acho que, de certa forma, era muito liberal, poderíamos dizer assim, no sentido de aceitabilidade em relação ao outro.
né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas Nietzsche menciona isso e algumas outras fontes diz que os gregos tinham altares a todos os deuses e tinham um altar ao Deus desconhecido. Isso é uma abertura para o humano e que, se for verdade, né, é admirável em relação a isso. São duas coisas, poucas coisas eu acho admiráveis na cultura grega, mas duas coisas eu acho extremamente admiráveis. É quando, no início do mundo, ele coloca Eros como um princípio, e se é verdade isso de que ele tem altar para todos os deuses e tem um altar ao Deus desconhecido, ao Deus ignoto. Porque uma vez que esse altar é preenchido por um Deus, ele continua vazio. E aí fica mais fácil de nós pensarmos essa dimensão de um homem enquanto um projeto que não está acabado. E aí parece que o grego tinha essa percepção. Então tem uma dimensão. E aí, nesse sentido, talvez o humano toque mais de perto o divino. Tem porque que Afrodite é a deusa dos amores, porque Atena é a deusa da sabedoria, porque Apolo é o deus da razão. Então, e isso está localizado, de certa forma, no humano, né? Então, de certa forma, pode haver no humano uma dimensão que ele não conhece. E, se não conhecendo, ele pode, inclusive, entronizar essa dimensão que ele conhece. Mas, se é verdade, o altar permanece vazio. E isso é uma sacada genial. Mais um longo silêncio será necessário para processar essa sua resposta. Mas a gente está chegando ao final e temos mais uma participação, que vai ser uma pergunta pelo chat, da Marionete Lopes Ferreira. Você pode, inclusive, acompanhar pelo chat se desejar. Ela diz o seguinte: sabemos que Aristóteles era um pensador do status quo e não um crítico. Por isso, eu me pergunto se a convivência com a mitologia se estendia aos escravos. Ou seja, os aristocráticos compartilham as suas crenças culturais, ela usa culturais por falta de uma outra palavra, com os escravos? Olha, Aristóteles vai dizer que tem o cidadão, e o cidadão vai ser, e que vai ser o senhor da cidade, é o homem, né? E ele vai estabelecer outras dimensões, né, para a mulher, para a criança e para o escravo, né? Muitas vezes as mulheres dizem, mas é uma discussão, não há nada fechado, que as mulheres sequer iam ao teatro. Esse teatro que eu apresentei para vocês era escrito por homens, eram feito para homens e eram representados por homens, né? A mulher, ela não podia sequer ir ao teatro assistir, salvo talvez aquelas mulheres de vida fácil, né? Que seria representado as flautistas, essas pessoas. Mas Aristófanes, numa das comédias, ele diz, olha, eu quero me referir, tem uma parte da comédia do Aristófanes que ele suspende a ação dramática e tem uma quebra da quarta parede e ele dá um passo à frente, que aí é a parábase, né, esse passo à frente que ele dá, e ele fala diretamente para o público. E ele faz uma menção de que na última fileira estariam provavelmente algumas mulheres, né, ou talvez aquelas mulheres mais transgressoras. Okay? Uma outra questão que talvez a gente pudesse trazer nessa direção da sua pergunta, né, é a questão do escravo, né? O escravo é que levava e trazia um menino para a escola, né? Ou para o liceu, para o ginásio, por isso ele era o paidagogos, né? E ele, muitas vezes, estava ali, né, o tempo inteiro nas discussões também com outros filósofos, né? Então, ele poderia participar, sim, né, dessas questões, dessas festas públicas, desses banquetes públicos, né? E muitas vezes nós poderíamos até pensar que eles, porque é muito
é muito fronteiriço essa noção de escravo, porque qualquer um na Grécia poderia ser escravo, né? Bastava que você devesse para alguém, né, e você não tivesse como pagar, né, você se tornaria um escravo, né? Ou então você era preso de guerra, você se tornaria escravo, né? Então é um conceito que se movimenta muito, né? Mas a verdade é, você só ia para escolher, né, quando você tinha tempo livre, né? Quando você tinha tempo ósseo. E, muitas vezes, o escravo tinha tempo, né, ocioso quando ele estava lá pelas academias, pelas assembleias, ouvindo os... Então, ele, de certa forma, participava, né, dessa atividade cultural. Esse teatro, dizem até que, como é uma festa da cidade, há uma suspensão de todas as diferenças e até as pessoas que estavam presas recebiam indultos para irem ao festival do deus Dionísio. Lembrando que Dionísio é um deus do excesso, é um deus da orgia, é um deus que, né, vem de fora como estrangeiro e ele deseja ser cultuado de uma forma mais, digamos, uma religião de mistério, mais profana possível, né? Então, no teatro, me parece, não caberia tanto, à exceção, talvez, das mulheres que não poderiam ser vistas em público, uma ou outra, talvez, com seus maridos, né? Mas, de fato, é uma questão bastante interessante que você traz e que requer um pouco mais de acuidade para ser analisada, mas, de certa forma, sempre tem essas fronteiras, porque mesmo é difícil a gente estabelecer qual é o papel, quando a gente fala e generaliza muito, o escravo na Grécia era assim, a mulher na Grécia era assim, né? E aí a gente pergunta, de onde nós estamos falando? Do escravo da mulher ateniense, espartana, né, beócia, porque aí, dependendo de cada uma dessas cidades, tinha, né, estrutura e valores diferentes. Então, de fato, é muito difícil, né? Por exemplo, a mulher na Grécia não tinha espaço. Nós temos uma guerra inteira para trazer de volta Helena por conta de uma quebra de contrato, não dela, né? Então, é difícil a gente estabelecer só uma resposta única, né? Nós precisaríamos, inclusive, definir. Mas lembre-se que Aristóteles ele já está lá no século IV, já estamos entrando numa certa decadência do século V, né? E ele está tentando fazer uma leitura dessas tragédias já 200 anos depois que elas já tinham acontecido, né? Mas e que o mundo do Aristóteles já é um mundo completamente diferente. Agora, o que eu acho grandioso nessas tragédias é Eurípides, por exemplo, trazer figuras como Medeia, que vai matar os próprios filhos para vingar a morte, para vingar o marido que a abandonou, por exemplo, né? E claro que eu digo isso, sim, até pode ser chocante, mas tem muitas coisas aí para discutir. Ela, voltando também à questão do Cavalcante, ela é uma bárbara, né? E a pergunta que fica nessa cultura tão cheia de civilidade, né? Uma grega faria isso? Né? Uma grega faria o que Medeia fez? Ou eles colocam exatamente uma estrangeira para fazer o que nenhuma grega faria? Mas será que não faria mesmo? Né? Mas nós nunca vamos saber, porque nenhum ser humano faria e nunca fez o que Medeia fez. E, aliás, nenhum ser humano fez nada que os personagens da tragédia grega fazem. Nós somos muito virtuosos para isso. Muito obrigado, professor Orlando Luiz. Só para fechar, de fato, a Maria Isabel pergunta se há alguma bibliografia que você sugere além da teogonia. Olha, além da teogonia, eu vou colocar aqui Trabalhos e Dias do Hesíodo,
o Exílio também é o autor da Teogonia, e assim, seria interessante também que vocês lessem as 32 tragédias, ok? 32 horas, aproveita que vocês estão em casa, 32 horas vocês leem uma tragédia. E isso nós confirmamos. Tem um grupo Paideia que nós nos juntamos na pandemia e nós lemos as 32 tragédias mais as 11 comédias do Aristófanes, ok? Então, foram as 45 peças de teatro que chegaram até nós, eram 46, falta uma, porque nós não lemos o Díscalo, que já é da comédia média, já é mais para cá, ok? Mas tem um livro que eu acho que é muito interessante, que vocês poderiam ler, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant. É um livro muito bonito e é muito inspirador esse livro. Então, a tarefa de casa está aí passada, aproveitem o feriado prolongado, tem muitas leituras disponíveis. Agradeço, mais uma vez, Orlando, por tua disponibilidade para estar aqui com a gente na Sacada da Carmens, e a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Esperamos. Eu que agradeço, Cavalcante, a você pela confiança também de trazer esses temas, e a todos vocês que se interessaram pelo tema. Eu espero que alguma semente tenha sido plantada e que vocês possam se interessar mais e podem entrar nessa questão sem medo, porque nós estamos no campo do mito, e no campo do mito tudo é mistério, e não tem nada a ver com nós humanos, então é ficção. Então, muito obrigado, bom domingo para vocês. Agradecemos. Para você também. Obrigado.